Olá, eu sou Renato Moraes e esse é o segundo episódio do nosso podcast, o podcast do Potiguar Notícias. Falamos ao vivo aqui do estúdio e daqui a pouco estaremos em cadeia com as nossas rádios parceiras em mais de 20 municípios no interior do RN. E nessa quarta-feira, o nosso tema é justamente por que as nossas cidades alagam ao menor sinal de chuva. Nessa quarta-feira, coincidentemente, uma quarta-feira chuvosa. Quem participa do episódio de hoje é a minha colega de redação, Gessiane Bezerra, quem eu agradeço desde já. Bom dia, Renato. Bom dia, Joana. Bom dia para você que nos acompanha no carro, em casa, no YouTube, seja onde for. E é uma quarta-feira chuvosa, né? Provavelmente alguém que esteja nos acompanhando deve ter enfrentado um possível alagamento nesse Rio Grande do Norte, né? Que é um problema recorrente que vamos discutir hoje. Aproveito para agradecer também a Gessiane, a parceria aqui de sempre, diária, no trato com a notícia, para levar informação aos nossos ouvintes, nossos internautas, por ter participado também nesse projeto que a gente construiu com muito carinho, esse projeto do podcast. Agradeço também ao nosso querido Itapuã Costa, aqui na técnica, e a todos da redação aqui do Potiguar Notícias. Agradeço também à professora Joana Dark Freire de Medeiros, agora corrigindo aqui. A professora é doutora em recursos hídricos, mestra em engenharia civil com ênfase em recursos hídricos e é engenheira civil formada pela Universidade Federal da Paraíba, apesar de ser moçoroense, não é isso? Isso. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, Gessiane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelas mídias. Ok. E a gente abre a edição dessa quinta-feira com a manchete do nosso portal. O Rio Grande do Norte terá dia D de vacinação contra a febre amarela. A vacinação ocorre no sábado, dia 6, com início às 8 da manhã e vai até 5 da tarde em todos os municípios do estado. A vacina está indicada para pessoas a partir de 9 meses e até 59 anos. Leia em nosso portal, potiguarnoticias.com.br, ou aponte o celular para o QR Code aqui no canto da tela para ter acesso às nossas notícias. Vacinação é sempre muito importante e a gente deve levar nossas crianças e comparecer aos postos. Exatamente. Além da febre amarela, também já está disponível a questão da Covid, a dose de reforço já está disponível para adultos a partir de 18 anos. Então, é bom completar esse ciclo vacinal e também se prevenir contra a febre amarela, que para não correr o risco que outros problemas de saúde venham acontecer na nossa sociedade, na nossa comunidade. Perfeitamente. O governo do RN inicia o pagamento do auxílio de R$1.000 a famílias desabrigadas pelas chuvas em 13 municípios. São mais municípios em emergência, o total de 21, mas somente 13 estão até agora credenciados junto às autoridades federais e esses 13 municípios tiveram o estado de emergência reconhecido pelo governo. E isso é condição para que o município receba. Você confere a matéria no nosso portal e a gente começa com esse assunto, a discutir esse problema com essa pergunta para a professora, por que nossas cidades alagam. A gente fez uma matéria a 4 mãos, Gessiane me ajudou nesse material, e uma das perguntas que eu fiz para a professora, vou repetir aqui, é essa questão da drenagem, né, professora? Tecnicamente, o uso do asfalto, o asfalto é uma cultura, além de uma cultura, é uma indústria, né? Então, esse uso do asfalto, do concreto em ruas e avenidas, se é o principal problema em relação à drenagem das nossas ruas. Bom dia, mais uma vez a todos. Na verdade, Renato, eu diria que ele é também um problema. Na verdade, o problema relacionado à questão, que eu nem gosto de falar de drenagem, mas sim de gestão das águas pluviais dentro da área urbana, ela está relacionada à impermeabilização. O ser humano, quando se estabelece nas cidades, o que é que ele faz? Ele modifica aquele ambiente. Pense aí numa região urbana, numa área que não seja fora da cidade.
Você tem o quê? Você tem vegetação, você tem um solo exposto, chove ali, muita água infiltra, a quantidade de água que vai escoar no terreno é super pequena. Chegamos na cidade, agora olhamos para a cidade. Quando a gente chega na cidade, o que a gente fez? A gente construiu casas, a gente asfaltou as ruas, mesmo que não tenha sido asfalto. Vamos supor que seja paralelepípedo, ou mesmo bloco intertravado. Mesmo assim, a gente colocou um revestimento ali. A gente modificou as condições naturais do ambiente. Ao fazer isso, a gente modifica o tão conhecido, todo mundo conhece, ciclo hidrológico, que é a relação choveu, a água já não consegue mais infiltrar no solo, ela escoa totalmente na superfície, fazendo com que o volume de água que escoa na superfície das nossas ruas seja muito grande. E aí precisa ter realmente um sistema para controlar isso, mas principalmente, eu já vou me estender um pouco mais na pergunta, principalmente a gente precisa construir cidades mais sustentáveis. A gente precisa construir cidades sabendo que vai chover, que vai gerar escoamento e a gente precisa deixar espaço para essa água ocupar. Porque se a gente não deixar, ela vai para dentro das nossas casas. Se a gente não deixar dentro da nossa cidade espaço para a água ocupar durante esses dias que chove, porque chove, e chove no mundo todo, chove na nossa cidade, chove no mundo todo, faz parte da natureza do nosso planeta, certo? Então, vai chover, e nesse dia que chover, é importante que a gente deixe um espaço, a gente não deixa espaço para carro, por que a gente não deixa espaço para água? Essa é uma questão que eu acho que a gente precisa começar a colocar na sociedade toda. Toda a sociedade precisa pensar nisso. A gente precisa ter cidades sustentáveis. Perfeitamente. Eu vou pedir licença para saudar nossas rádios parceiras aqui no interior do estado, a Cena TV de Macaíba, a FM Liberdade de Felipe Guerra, Rádio Macaíba FM, a FM Flores de Jaçanã, lá na fronteira com a Paraíba, a FM Executivo de Nízia Floresta, a FM São Gonçalo do Amarante, a Zona Norte FM, a Liberdade FM em Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, a Pontal FM de Bahia Formosa, a Princesa FM de São Bento do Trairi, a Curimataú FM de Nova Cruz, a Rádio Guaraíras FM de Areis, a Voz Serriense de Serrinha dos Pintos, a TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis Web e a Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. A gente vai para mais uma notícia de segurança. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Tributação, deflagrou nesta quarta-feira a 7ª fase da Operação Sucata. A operação tem como objetivo fiscalizar ferros velhos e empresas de reciclagem. Os policiais buscam reprimir a receptação de materiais comercializados nestes estabelecimentos, em especial os fios de cobre, alvos de furtos nos últimos meses no estado. Ao longo das diligências, foram fiscalizados 8 estabelecimentos na cidade de Natal, Parnamirim, onde inclusive foi desativado um gato para a equipe da COSERN, e também em Areia Branca. 2 pessoas foram presas. Tem mais notícias aqui, tem a ver com o meio ambiente, professora. O Laboratório Sismológico da UFRN informou a ocorrência de novo tremor de terra aqui no Rio Grande do Norte. Segundo o LabSIS, nesta quarta-feira, às 3h03 da madrugada, hora local, o tremor foi de magnitude 2.0, na escala que vai de 1 até 10. Só para a gente ter uma ideia dessa magnitude, né? O maior terremoto registrado aqui no Brasil atingiu 6.5, foi em Tarauacá, no Acre, em 7 de junho de 2022. E não há relatos de feridos ou prejuízos na cidade. O de maior magnitude no mundo todo foi de 9.5, quase o máximo. Ocorreu no Chile em 1960 e deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Aqui a gente parece que já está se acostumando um pouquinho com esses abalos de terra, ainda bem que são bem leves e sem causar prejuízo nem materiais nem humanos. Graças a Deus que os abalos são leves. Inclusive, não sei se vocês lembram, que houve há alguns anos atrás, ela era muito jovenzinha, mas você talvez se lembre, Renata, que acontecia muito ela em João Câmara, abalos. Exato. E ela se deveu muito à questão da acomodação das massas de água. Uhum. Quando você cria um reservatório, constrói um reservatório, Armando Ribeiro, por exemplo, ele é um reservatório de grande porte, e você acumula ali um volume de água muito grande, ali a água tem peso, né? Então tem uma acomodação das placas em função, às vezes, disso.
Não, nesse caso aí não é o que aconteceu agora há pouco, não tem nada a ver, porque não houve nenhuma construção nova. Mas aquele de João Câmara teve uma certa relação na época. Então tem a ver com esse Às ciclo vezes hidrológico. também, exatamente. Às vezes tem. Muito Não é interessante. todos, esses do Uhum. Chile, esses não, Certo, são certo. questões geológicas. Certo. Mas São- em algumas situações específicas, esses pequenos abalos, esses tremores muito leves, às vezes têm relações. Uhum. E é sempre um desafio para a engenharia, né? Porque a gente vê o exemplo do Japão, por exemplo. Você tem toda uma engenharia voltada para essa questão do terremoto, mas de vez em quando vem a natureza e surpreende a todos, né? É verdade. Na verdade, quando a gente. Aí eu vou fazer um link com as questões de drenagem. Aham. Na verdade, a gente vive num planeta que ele está em constante variação, né? Então, o nosso clima, as nossas questões climáticas, os eventos extremos naturais, eles existem, certo? Então, acontecem eventos extremos. E quando acontecem eventos extremos, a gente nunca vai ter, a engenharia, eu sou engenheira, mas a engenharia nunca vai proteger totalmente a população desses eventos extremos. Você acabou de citar o exemplo do Japão, que por mais que eles tenham um projeto de engenharia, acontece algum evento que às vezes traz algum prejuízo. O que nós temos, enquanto sociedade, fazer? Basicamente, ter bons projetos para ter uma resiliência maior. Quando o impacto ocorre, a gente sofre menos, então a gente tem menos prejuízo. Vai acontecer eventos de chuvas intensas em Natal? Vai. Mas precisa ter o nível de prejuízo que tem? Não. Então, a gente constrói uma cidade para ela ser resiliente estou trazendo para a água, mas serve para qualquer evento extremo, natural, você está entendendo? Então, você traz essa resiliência para a sociedade, ela absorve o impacto, o evento, e tem menos prejuízo, tem menos morte. Você falou de 2 casos aí bem interessantes. O primeiro foi no Chile, que teve um volume enorme de mortes e feridos, e outro é no Japão, que tem terremotos também em grande magnitude, e às vezes ocorre prejuízo, mas é de menor magnitude. As consequências são menores. Isso é que é importante, que a gente tenha sustentabilidade para que as consequências sejam menores. Exatamente. E o caso do Japão, Gessiane, ele vai ao encontro do que a senhora falou aí a respeito dessa questão do planejamento. Há toda uma cultura voltada para isso, e essa questão de prevenção a terremotos, a gente trazendo para cá, para a nossa realidade, essa questão hídrica de prevenção a enchentes, alagamentos, ela precisa ser encarada como uma política não de governo, mas uma política de Estado, uma política que seja transmitida de geração em geração, de administração em administração, que as futuras administrações se comprometam com, seja essa política feita numa carta de intenções, num pacto, qualquer coisa assim, para que isso tenha continuidade, porque a gente vê o poder público, e quando a gente fala em poder público, a gente não fala só em município, nem Estado, ou nem na União, mas de uma forma geral, correndo, usando uma linguagem mais popular, correndo atrás do prejuízo e trabalhando com emergência. E a emergência é ruim porque ela é feita emergencialmente. Então, a solução geralmente é paliativa. É para resolver aquele problema emergencialmente. A estrutura vai permanecer a mesma, né? Exatamente. Eu queria perguntar para a senhora a respeito das nossas características sobre o solo de Natal. O solo de Natal tem alguma característica que a gente aponte alguma solução em especial, uso de lagoas ou alguma outra solução, por exemplo? Na verdade, Natal e Parnamirim, toda essa região aqui do litoral leste do estado do Rio Grande do Norte, essa região é uma região característica que a gente chama região dunar, certo? E as regiões dunares, elas têm altos e baixos. E aí o que acontece? Naturalmente, se não tiver nenhuma interferência humana, quando chove, o solo da região dunar é um solo arenoso, todo mundo conhece duna, sabe que é basicamente areia, então tem uma capacidade de filtração muito alta. Então ela infiltra e se acumula nas depressões. Esse é o natural. Então o que a gente poderia tentar construir cidades assim, que deixasse as regiões baixas para a água, espaço para a água, então as grandes depressões da nossa cidade a gente deixaria reservada para a água, e aí isso faria com que você tivesse um colchão de amortecimento. Ocorre um evento chuvoso, porque Natal está de um jeito, Natal em Parnamirim está de um jeito que qualquer chuva alaga as ruas. Essa chuva de hoje, que não foi uma chuva forte,
Já estava aparecendo nas notícias ruas alagadas. Então, qualquer chuvinha está dando isso. Por quê? Porque a gente impermeabilizou tudo, fechou tudo, ocupou as áreas baixas. Então, a água vem, se acumula nos baixios e como não tem espaço para ela, ela vai para onde? Para dentro das nossas residências. Então, a gente precisa deixar essas áreas baixas, favorecer a infiltração nas áreas mais elevadas, para que a água infiltre e deixar essas áreas de baixios da nossa cidade, que a gente sabia que eram lagoas e simplesmente aterrou e construiu em cima, deixar para ser lagoas, continuar sendo áreas que alagaria nessas horas de chuva. Isso, claro, e você estava cobertíssimo de razão quando você falou, isso é política de Estado de longo prazo, planejamento de longo prazo. Ninguém vai conseguir fazer isso numa gestão, dentro de 4 anos e tal. Se pensar assim, a gente não vai conseguir nunca construir uma cidade sustentável. Tem que pensar a longo prazo, passar de uma gestão para outra gestão, até de uma geração para outra. Entendi. Você colocou aqui a questão do espaço para água, a gente se lembrou de uma matéria que a gente construiu a 4 mãos, eu e Gessiane, em que literalmente ocorre esse problema. Só que o espaço para água, nesse local, é o espaço onde as pessoas moram. Isso. Porque ficou a avenida num nível mais alto, ali na Avenida Ayrton Senna, próximo àquele conjunto famoso ali, o Serrambi, e o conjunto é o Espanha, desculpe. Então, ficou uma área de escape para a água, toda aquela água, a avenida mais alta, permeabilizada, e o espaço onde para a água escorre é onde tem O povo. onde tem o condomínio. E é um problema que já vai ali há mais de 30 anos, segundo a síndica me colocou. Aqui em Parnamirim, nós temos um problema que é mais antigo que a Gessiane, que está aqui nos acompanhando nessa entrevista, e ela já viveu esse problema. Eu tenho 22 anos e ali na Avenida Getúlio Vargas, desde que eu nasci, é um problema. Inclusive, quando eu nasci, minha mãe teve que ir para o hospital de barco, praticamente, para poder ter esse parto, porque a rua estava alagada e é um problema que é recorrente. Por exemplo, hoje choveu, uma chuva tranquila, não é aquele evento extremo. Evento extremo, aquela tempestade que o povo fala, mas que a água já estava começando a se apossar e estava começando a ficar um pouco mais intransitável. E isso é um problema, porque de manhã logo cedo o pessoal tem que ir trabalhar, tem que ir para a escola, tem que fazer a sua rotina. E não pode. Por quê? Porque a água está tomando conta das ruas. Esse é outro detalhe importante que você levantou, Gisele, que é o seguinte. Nessa questão de gestão de águas pluviais, de drenagem urbana, a gente se esquece do problema quando passa a chuva. Eu falo a gente, a sociedade. Certo? Se esquece. O tomador de decisão mais ainda. Entendo. Certo? Porque fica apagando fogo, como você falou bem, certo? Fica trabalhando nas emergências. E aí não tem nem tempo de planejar, só fica apagando fogo o tempo todo. E aí, tanto o tomador de decisão quanto a sociedade, chegou setembro, outubro, novembro, a cidade não chove mais e tal. E a sociedade Natal toda está estranhando, não só Natal, como toda a região, todo o estado, inclusive, está estranhando muito, dizendo que está chovendo muito, está chovendo muito. Na verdade, é que estava chovendo muito pouco. A gente teve muitos anos de chuvas poucas. Então, o que é que acontece? A gente se esquece que chove de vez em quando. E quando chove, traz todos esses prejuízos que você falou, você relatou. Pois é, a gente está em agosto, teoricamente o fim do inverno, tem que ter essa estiagem para a natureza se recuperar também, ter aquele período de seca, mas que não é natural ter uma chuva desse porte em agosto ao ponto de alagar. Mas também entra a questão que a senhora falou sobre essa ocupação, sobre não ter essa drenagem das vias. E nesse bairro Monte Castelo, em específico, o local para o qual a água vai ser alojada é o cemitério. É o cemitério. Inclusive, a obra que está havendo ali nesse bairro, que é um córrego em L, junto às paredes do cemitério, foi devido a um problema, a uma chuva recorrente que teve, não teoricamente forte, uma tempestade, mas que foi forte o suficiente para derrubar a parede do cemitério, em que acabou deixando um corpo, um defunto, à mostra na via. Então, é um problema que não é de agora e foi necessário ter esse distúrbio aos mortos, né? Ter um corpo já em decomposição no meio de uma avenida,
para que o poder público tivesse alguma atitude em relação a esse problema, e aí começou essa construção, mas que até hoje não foi concluída. E não há prazo de conclusão. E é uma construção que está inacabada, está na sua metade, mas que deveria, pelo menos, apresentar alguma solução a esse problema, pelo menos amenizar, mas que nem isso consegue, porque chove, chove, chove e continua alagado. Na rua Senador Georgina Avelino, todas as casas, elas são altas. São altas. E mesmo assim, ainda ocorre o problema de entrar água. Então, o poder público, mesmo chegando junto, não é o suficiente para que ocorra a solução desse problema. E, só para poder concluir, né, é uma via que leva ao Hospital Deoclésio Marques. Então, quando chove, fica intransitável até para as ambulâncias. Até para o mínimo que é o socorro às pessoas prestarem também. socorro, Porque, assim, na verdade, a gente precisa ter essas ações estruturantes para que um problema desse, que é recorrente, que já vem há muito tempo, que já está estabelecido na área um cemitério, não tem mais o que resolver, não tem mais o que... Não é uma questão de planejar para deixar o espaço para a água, porque já foi ocupado e foi ocupado por um cemitério. Então, começa a um nível que, aí sim, nesta situação específica que você relatou, é super necessário que tenha um bom projeto de engenharia ali para resolver o problema. Existe técnica suficiente para isso, você está entendendo? O que é que precisa? Numa política de continuidade também, porque obra, você precisa começar e terminar. Obra inacabada, obra de engenharia inacabada é o pior prejuízo para a nossa sociedade. Porque é um custo que já foi implementado, que não está trazendo benefício, e além disso, retorna, regride. A obra regride. Quando você retoma, tem que refazer um monte de coisas, do ponto de vista de engenharia. Então, é péssimo. Em todos os sentidos que você pensar, obra inacabada é o pior caminho que existe. Se você não vai acabar, não comece. Eu sou dessa segunda teoria. Se não for até o final... Até o final nem comece. Para ficar pelo meio do caminho é pior. Causa mais prejuízo, tanto ambientais quanto em termos financeiros, né, econômicos para a sociedade, do que uma coisa que nem começou. Porque traz essas questões. Agora, eu não sei o caso específico que você falou, mas você falou alguma coisa de L, né? Uma estrutura em L, que pega as duas Vem um canal que faz um L, Eu vou descrever. O cemitério, ele é um quadrado que ocupa praticamente o quarteirão inteiro. Certo. E aí, o L, ele é feito na Avenida Getúlio Vargas com a Georgina Avelino, com a rua Georgina Avelino. Para captar aquela água. A parte maior do L, ele fica na Georgina Avelino, e a parte menor desse L fica perpendicular na Avenida Getúlio Vargas. E ele é conectado através de uma tubulação, uma galeria. É uma galeria conectada através de uma tubulação que vai desaguar lá na frente, num córrego lá na frente um pouquinho. Aí deve ter umas questões de que a obra não está acabada, não sei também. Tem um detalhe muito importante, deixa eu só do ponto de vista técnico, que é o seguinte. Num podcast é difícil a gente explicar tudo, né? Claro. Mas é só tentando generalizar um pouco, que é o seguinte, às vezes uma obra é dimensionada para uma condição de ocupação do solo. Então, você impermeabilizou tantos por cento da bacia e você dimensiona aquela obra para aquilo. Mas a cidade continua crescendo. E aí continua se expandindo. E Parnamirim é um exemplo. Parnamirim é uma cidade que está em crescimento astronômico. Então, ela se imaginava que teria uma certa impermeabilização e agora tem muito mais. E aí aquela obra que foi planejada e dimensionada para uma capacidade, agora ela tem que receber um volume de água muito maior e às vezes ela não dá mais conta. Isso tem acontecido em quase toda cidade brasileira. As cidades brasileiras, às vezes, têm até estrutura, mas a estrutura já não está dando conta. Tem outro complicador que eu não gostaria de só trazer complicações, né? Mas é o jeito. Que é o seguinte, a gente está vivenciando possíveis mudanças no clima. E essas mudanças no clima no nosso planeta, se elas se concretizar, e tem quem defenda que já está se concretizando, ela vai aumentar a intensidade das nossas chuvas fortes. Então, a chuva, ela no lugar de ser distribuída, ela vai ser mais concentrada, ou seja, vai ter menos eventos de chuva, mas quando ocorrer vai ser chuvas fortes, tempestade, como você chamou. E isso causa mais problemas para as nossas cidades.
Então, o que a gente tem que fazer é aquilo que a gente já falou, mas repetindo, que eu acho que vale a pena sempre repetir, planejar a longo prazo e de forma sustentável. Como a senhora disse, sem entrar no aspecto técnico da obra ali, né, porque a gente não tem acesso à obra completamente, né, mas eu estou vendo aqui uma notícia da Prefeitura de Parnamirim que anunciou algumas medidas. E a gente fica até satisfeito em ver que tem previsão de drenagem, porque às vezes a gente vê obra só de recuperação, calçamento. A gente fez essa matéria, por exemplo, aqui em Macaíba, e tem também uma área problemática, que é o entorno ali da rodoviária, do centro, tal, etc. Fizemos a matéria, há um projeto, o projeto já começou. Quando a gente questionou o poder público se havia obra de drenagem, a gente não teve mais resposta. Ou seja, parece que não, em princípio, não tem drenagem, é só impermeabilização do solo. E essa questão aqui de Parnamirim, a gente sempre ressalta que o poder público tomou a providência, mas os próprios moradores que vivem esse problema ali na pele, a gente conversou com alguns, a obra realmente não resolveu o problema, e não é só no evento extremo, como a senhora disse. No caso ali, não é só no evento extremo, há qualquer sinal de uma chuva um pouquinho mais forte, alaga e alaga mesmo. Sem contar que afetou a qualidade de vida dos moradores da rua Georgina Avelino, porque a água fica ali parada, gera doença, mosquito. Gera mosquito, e fica aquele mau cheiro, né? É um ciclo, né? Aí você levantou outra questão, olha, que me deixou muito preocupada, e assim, triste também. Eu não gosto de falar isso, mas é verdade. Que é o seguinte, gente, aí entra muito cada um de nós, sociedade. Nós temos cidades, desculpe eu dizer essa palavra num ambiente como esse, mas eu gosto de falar assim, forte, sujas. A gente joga lixo no meio da rua. E aí, quando chove, o que é que acontece? A água lava a rua e leva essa sujeira para dentro das estruturas de drenagem. Então, normalmente as pessoas não gostam de ter estrutura de drenagem perto da sua casa, por causa da qualidade da água, porque é verdade o que você falou, tem lixo, tem mau cheiro, tem sujeira que chega perto ali, fica ali acumulada na lagoa, no canal, na estrutura de drenagem construída. Esse é um problema que toda a sociedade pode ajudar, porque toda a sociedade pode ter cuidado com seus resíduos, né, para não lançar assim nas ruas, nas vias. É um problema que a gente precisa também, porque, na verdade, quando a gente... Desculpe se estender um pouquinho. Não, mas, à vontade. Na verdade, quando a gente fala numa cidade, a gente não pode separar as coisas. Por exemplo, a gente está aqui na cidade de Parnamirim, fisicamente, mas é um problema recorrente na região toda. Aqui na Rota do Sol, teve um problema sério de interseção entre água pluvial e sistema de esgotamento sanitário. Exato. Então, esses sistemas, eles se conversam entre si, eles têm que estar integrados, eles têm que ser planejados em conjunto. A gente não pode colocar cada um numa caixinha e pensar separadamente as coisas, não. A cidade como um todo tem que ser vista de forma holística, tem que ver a cidade toda e ver todos os sistemas que ele interage. Muito problema, às vezes, é porque a boca de lobo está entupida. Tem isso que você falou, Renato. É muito comum a gente andar em ruas e ruas e ruas, asfaltada, sem nenhum sistema de drenagem. É. Muito comum. Uhum. Mas, às vezes, tem. Mas ele não está funcionando por quê? Porque ele está cheio de lixo. Ele está cheio de lixo. Infelizmente. Ok. Infelizmente, eu vou ter que dar mais uma notícia de problema. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que condenou por homicídio doloso os 4 réus do caso da Boate Kiss, quando morreram 242 pessoas naquele incêndio em Santa Maria. Foi em janeiro de 2013. O alvará de soltura dos presos foi expedido momentos depois da decisão. A gente tem, no Brasil, aliás, eu acho que é uma questão da sociedade como um todo, que a justiça é a nossa última instância de civilidade, né? A gente tem que acreditar na justiça. Mas, infelizmente, quando a gente vê uma notícia dessa, mesmo sendo leigo no assunto, se foi anulada porque havia algum problema no processo, esse problema foi detectado, a justiça acatou. Mas quando a gente vê que os presos foram soltos quase instantaneamente, e a gente vê pessoas com menos recursos,
ou menos conhecidas, digamos assim, com menos acesso à justiça, às vezes literalmente mofarem na cadeia depois de ter um alvará de soltura, a gente passa realmente a questionar um pouquinho essa questão da cegueira da justiça, né? Pois é, Renato, e é um caso que tomou notoriedade do Brasil há mais de 10 anos. Só corrigindo aqui, fez 10 anos esse ano, foi em 2012. E é um caso que mobilizou o Brasil. Naquela época, a presidenta Dilma Rousseff compareceu em Santa Catarina, foi no local. E eu lembro, eu tenho essa memória de ter todas as transmissões da TV aberta parando para poder fazer essa cobertura jornalística. E aí, 10 anos depois, você tem essa sentença, essa espera para as vítimas, para os familiares dessas vítimas que sofreram esse tempo todinho esperando alguma justiça. E de um dia para a noite, essas pessoas que foram julgadas culpadas são soltas e de uma maneira tão rápida, né? Uma justiça que demorou 10 anos para uma condenação, em uma noite acaba dando essa impunidade para essas pessoas que ontem foram julgadas culpadas, mas hoje já estão soltas. Elas devem ser julgadas novamente, né? Mas aí a gente vai ter que aguardar esses acontecimentos aí a respeito do assunto. A gente continua nesse assunto ainda. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos ou outro dispositivo previsto em lei, né? O projeto também atribui ao juiz da execução da pena a competência de determinar ou não o uso da tornozeleira eletrônica. O texto foi aprovado por 311 votos a 98 e agora volta para o Senado. O projeto original é de autoria da ex-senadora Ana Amélia, do PSD do Rio Grande do Sul. Na Câmara, o relator do texto foi o deputado capitão Derrite, do PL de São Paulo, alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. A gente volta para o assunto aqui da nossa questão da drenagem de águas pluviais. Eu queria perguntar para a professora se você pode apontar aqui no Brasil ou mesmo no mundo um modelo de cidade ou de país que possa ser considerado uma referência nessa questão da gestão hídrica, desse planejamento. Aqui no Brasil, infelizmente, Renato, eu não tenho conhecimento, não é que não exista, certo? Eu não estou afirmando que não existe, eu estou afirmando que não tenho conhecimento, certo? A maioria das nossas cidades, a gente tem problemas sérios de gestão de águas pluviais. Tem já algumas indicações de que tem se procurado ir no caminho da sustentabilidade, certo? Então, por exemplo, se fala muito em desenvolvimento de baixo impacto, são sinônimos da mesma coisa, sabe? Técnicas compensatórias, desenvolvimento de baixo impacto, cidades esponja. Os chineses chamam de cidades esponjas, certo? Então, se fala muito nisso. Os chineses têm procurado, eles sofrem muito também com cheias, certo? Eles sofrem bastante por causa das questões climáticas do país. E aí eles têm ido muito nessa direção de buscar cidades mais sustentáveis. Sabe? Nos Estados Unidos, a gente tem alguns exemplos de cidades que convivem melhor com a gestão de águas pluviais, certo? Então, eles já evoluíram mais. Por exemplo, eu estive na Alemanha, numa cidade na Alemanha, uma vez, alguns anos atrás, na época que podia, que a gente ainda tinha um câmbio possível de viajar. As casas, eles tinham vegetação, né, que a gente chama de telhado verde. Isso mantém a chuva no telhado, ela não escoa tão rápido, porque fica lá, cria um ambiente agradável para a cidade, tanto do ponto de vista de beleza estética, porque eu acho muito importante beleza estética, isso traz qualidade de vida para o ser humano, como em termos ambientais, de temperatura, de clima locais, de microclima local. Então, assim, tem se caminhado, tem já, vamos dizer assim, estratégicas. A academia, eu estou dentro da academia, a academia ela tem bastante conhecimentos de estratégias, de soluções que podem ser dadas. Só que todas elas entram naquilo que a gente falou, que você apontou com bastante propriedade. Necessidade de política de Estado. Política que tenha continuidade de uma gestão para outra. Porque, como a gente já comentou, essas ações são ações de planejamento. E planejamento não dá para ser feito dentro de 1 ano, 2. Você pensa a longo prazo, você está planejando sua cidade, como é que ela vai crescer, como é que ela vai se desenvolver. E aí, já que a gente fisicamente está em Parnamirim, eu vou falar
uma coisa muito importante. Paranaguá é uma cidade que está crescendo. Então, se ela se planejar bem, ela pode crescer para ser uma cidade sustentável, mas ela pode crescer também, sem tiver planejamento, para ser uma cidade com 1001 problemas. Certo? Por quê? Porque não pensou. É a hora de pensar da sociedade. E aí eu não falo só do poder público, não, gente. Eu gosto sempre de trazer isso, apesar de eu fui a minha vida inteira servidora pública. Mas eu gosto de trazer essa responsabilidade para nós mesmos, nós cidadãos. Nós cidadãos, sim. A cidade é nossa, a cidade não é de José, nem de Antônio, nem Maria, não. Participar desse Exatamente. Processo. Entendo. Você colocou muito bem essa questão dos dois sistemas que se entrelaçam, né, que é a questão hídrica e a questão do tratamento de esgoto. E eu estava comentando com o Gessiane dia desses sobre essa questão do esgoto. Você falou dos Estados Unidos, né? De como os Estados Unidos são referência e fazem questão de sempre colocar isso, inclusive na indústria do cinema, tem sempre alguém pegando água da torneira e bebendo. Direto da torneira e bebendo. Isso é um instrumento de propaganda poderosíssimo que mostra a vontade política deles de mostrar que a água deles é de qualidade qualquer hora, qualquer lugar, né? Muito interessante. Verdade. Você falou de economia, viagem, vou dar uma notícia de economia aqui. Ó. Não muito boa. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nessa quarta-feira uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. Com isso, a taxa básica de juros da economia foi de 13,25% para 13,75% ao ano, mesmo patamar de dezembro de 2016. Ou seja, uma notícia não muito boa para os pobres mortais, mas é boa para quem vive de juros, né? Ainda sobre a economia, agora com notícias do campo aqui no RN. Depois de 6 meses, agricultores e agricultoras familiares que compõem o projeto Algodão Agroecológico Potiguar realizaram as primeiras colheitas. A ação foi lançada oficialmente em 22 de dezembro de 2021, sob a coordenação do governo estadual, por meio da CEDRAF e da Emater. Desenvolvida em regime consorciado a outras culturas, com técnicas de base agroecológica, o projeto marca o retorno do chamado ouro branco à agricultura familiar do Rio Grande do Norte. Tomara que esse projeto prospere, porque é um segundo ciclo do algodão e principalmente a partir de práticas agroecológicas, né? Muito bom. Vamos de lançamento de livro, que é sempre bom ver alguém lançando livro, né? O médico Paulo Xavier Trindade, diretor do superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago, é certamente uma das mais importantes figuras do universo da medicina e da própria cultura potiguar. Ele lança nesta quinta um livro com memórias da sua infância e adolescência e detalhes da sua trajetória acadêmica e profissional. O lançamento acontece das 4 da tarde às 7 da noite no Yacht Clube de Santos Reis. Ontem, o lançamento, achei muito interessante isso, foi só para os funcionários do hospital. Ontem, quarta-feira. Muito bom. Professora, mais uma pergunta aqui a respeito do nosso tema. E a gente estava pensando aqui a respeito dessa questão de drenagem. A drenagem, a senhora colocou muito bem, a água vai para algum lugar. Se não tiver lugar, vai entrar na nossa casa. E a gente lembrou dessa questão das lagoas de captação. Isso tudo precisa de manutenção, que ela também sofre assoreamento, não só de lixo, areia, etc. Ou seja, não basta abrir o local, né? Tem que ter uma manutenção constante naquele local ali. Com certeza. Você levantou um ponto essencial, imprescindível, certo? A manutenção. E já vou fazer um parênteses que manutenção é o calcanhar de Aquiles da sociedade brasileira. O Brasil não sabe fazer manutenção, não faz manutenção, não tem cultura de fazer manutenção. E quando a gente está falando de drenagem, ela é essencial. Drenagem é um sistema que ele passa muitos meses sem necessidade, vamos dizer assim. Outubro, novembro, não está chovendo em Natal. O sistema está lá, ninguém está precisando dele. Mas começa a chover. E no momento que começa a chover, ele precisa existir e estar operante. Então, precisa ter uma manutenção preventiva. Antes do período de chuva, fazer uma manutenção preventiva em todo o sistema, para que, quando ocorra a precipitação, o sistema esteja operando e operando corretamente. Ainda mais nessa nossa região,
que a nossa região, você falou das lagoas de detenção, né, as lagoas de retenção, elas são uma das soluções que se lançou mão, né, uma das técnicas que se lançou mão para resolver a questão de gestão das águas pluviais nas nossas cidades. É uma solução muito interessante e muito apropriada, só que ela precisa de manutenção. Por quê? Porque, como eu comentei, as nossas cidades estão assentes em campos dunares e eles têm regiões de depressão sem saída de água, o que a gente chama de bacias fechadas. E a forma de tirar a água daquela lagoa, se ela estiver aumentando muito o volume e ela for transbordar, a forma da água sair de lá é por bombeamento. E bomba precisa de manutenção, e manutenção permanente e constante. Porque se ocorrer um evento de chuva extrema, está chegando muita água na lagoa e a bomba não está funcionando, ela está quebrada, ela vai transbordar e vai alagar todas as ruas e casas e comércios da vizinhança, que é o que a gente verifica com muita frequência na nossa região. A gente vê isso acontecer muito frequentemente, por problema de manutenção, infelizmente. Entendo. A senhora falou sobre a questão do bombeamento, e eu lembrei do caso em Emaús e também na Ayrton Senna, que foram esses casos de domicílio, né, em que a água realmente ficou ali apossada por vários dias, em bairros residenciais, que não foi no caso da Via Costeira, porque era apenas a via e foi da Caerne que houve esse transbordamento. Mas em Emaús foram dias bombeando aquela água, e até que esse sistema fosse iniciado, seja pela prefeitura junto à Caerne, as pessoas elas ficaram vivendo ali em meio à água, com a água dentro de suas residências e sem poder limpar as residências, porque na medida que tirava a água, ela voltava para casa. Então, é todo esse caos, todo esse transtorno em que as pessoas elas vão passando. Trabalham um ano, dias, para poder comprar alguma coisa, mas aí, em uma chuva, perdem tudo. Verdade, verdade. E o que você falou foi bem próprio, aconteceu em Emaús, e um que eu até fui lá, visitei, que é ali na Ayrton Senna. Ali passou quase uma semana, eu acho que passou mais de uma semana. Eu fui uma semana depois e ainda estava totalmente alagada, depois do evento. Exato. Ainda estava totalmente alagada, então passou mais de uma semana. O que acontece ali? Ali eu cheguei até a conversar com o pessoal da prefeitura, que é responsável. O que acontece? Eles, além de bombear, eles têm que bombear e, como eles dizem, fazer uma adutora para levar essa água dali para outra bacia. Porque se jogar dentro da própria bacia, a água volta. Entendeu? Então, como estava tudo muito saturado, porque realmente ali foi um evento extremo, como estava tudo muito saturado, tudo muito molhado, o lençol freático muito elevado, ele jogava a água para um ponto, a água retornava para o mesmo bacio. Então, são questões que, como eu só reforçando, né, que a gente já está caminhando para o fim, na necessidade de pensar no conjunto, pensar de uma forma holística, a cidade toda. Não adianta tentar resolver só um probleminha aqui, porque você resolve aquele problema ali, causa um problema mais na frente. Como a gente diz, transporta o problema para jusante. Você está entendendo? E isso é o que está acontecendo. A gente resolve aqui, aí estoura ali. Resolve aqui, estoura acolá. Então, você tem que pensar na cidade toda, encontrar soluções integradas para a cidade como um todo. E na questão da Ayrton Senna, que é uma das avenidas mais importantes, tanto de Parnamirim quanto de Natal, porque é uma via que liga esses dois municípios, você teve exatamente o ponto de junção que não conectava os municípios. Então, os moradores daquela região, por mais que não estivessem sido afetados pelo aquele alagamento, eles não podiam transitar ali. Então, tinham que procurar outras vias da cidade para poder chegar ao seu destino. Então, é um problema que, além de afetar as moradias, também afeta a questão da mobilidade urbana. E muito, e muito. A questão da mobilidade urbana é extremamente afetada. Na nossa região toda, né? Nas nossas duas cidades, vamos dizer assim, mas vale para a região como um todo. As cidades menores, os problemas são menores, mas as cidades vão crescendo, os problemas vão ficando maior. E essa questão da água pluvial afetar a mobilidade urbana é verdade. Ela ocorre demais, porque às vezes a pessoa mora num bairro totalmente diferente, lá naquele local onde ele mora não tem problema nenhum, mas ela é extremamente afetada porque no seu dia a dia ele não consegue mais se mobilizar para fazer o que ele precisa fazer. Infelizmente é verdade, isso acontece muito. E acaba influindo na cadeia econômica da cidade. Quando você, de uma certa forma, impede ou dificulta essa mobilidade, você está influindo nessa cadeia econômica. São pessoas que não podem ir à escola, não podem trabalhar, é comércio que não pode abrir, é loja que não pode abrir, senão a água vai entrar. Então, é toda uma cadeia.
Renata, eu vou fazer um testemunho aqui, que eu sei que a gente está terminando, mas é o seguinte, ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem um comércio e ele foi afetado por esses alagamentos na cidade. E a pessoa comentou comigo assim, a gente já vinha com a corda no pescoço, desculpa o termo, mas a gente já vinha com uma situação econômica muito justa por causa da pandemia, de todos os impactos econômicos que a gente está vivenciando. Aí você tem um prejuízo, qualquer prejuízo é enorme para eles, porque eles já estão muito afetados. Então, realmente, a questão econômica é muito séria. Perfeitamente. Professora, só para a gente esclarecer aqui, no meu caso também, para mim, só para a gente traduzir, jusante é aquela área do destino final da água? Para frente. Para onde a água vai mais para frente, vamos dizer. Você está entendendo? Eu estou aqui, a água está caminhando para frente, a frente da água é jusante. Perfeito. Então pode ser tanto a lagoa de captação, como pode ser também uma foz de rio. Foz de rio. Perfeito, tá bom. Obrigado pela explicação. É vocabulário aí, hein? Exatamente, a gente aprendeu hoje o que significa jusante do ponto de vista hídrico. Bom, professora, eu quero agradecer demais a presença da senhora, foi muito bom o bate-papo, esse debate aqui sobre essa questão hídrica, agradecer também a Gessiane pela colaboração, pela participação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela audiência, você que está aí nos acompanhando pela internet e que daqui a pouco vai estar conosco nas rádios do interior. Até a próxima. Tchau, tchau.